Gente, vamos lá agora, olha, é sábado, hein? A gente abriu o 360 trazendo material exclusivo. Se você chegou só agora, o governador Cláudio Castro, que está buscando a reeleição, o governador Cláudio Castro, a gente trouxe aqui a primeira propaganda dele. Ele vai explicar quem é o cara, mostrar os programas dele, dizer que ele tem família, porque uma parte da população do Rio não conhece o governador que busca a reeleição. Ele era vice de Wilson Witzel, Witzel foi empichado, e aí Castro assumiu o governo e está lá agora buscando a reeleição. Ele lidera numericamente a corrida. Tudo bem, Daniela, e aí, da corrida nacional? Porque o Brasil inteiro está aqui, você não vai conseguir trazer em primeira mão de todos os governadores que estão buscando reeleição ou seus adversários, fato, mas dos presidentes nós temos, nós nos juntamos todos. Eu fiz aqui, pessoalmente, Lula e Bolsonaro, e Yuri Pita e Leandro Rezende trazem para vocês Ciro Gomes e Simone Tebet. Vamos começar por eles, os nomes que lideram a corrida eleitoral, são as apostas das campanhas, rede de televisão e rádio, gente, chega ao ar no sábado. Vocês já estão acompanhando aqui, né? Uma das apostas mais claras de Luiz Inácio Lula da Silva é essa, a economia. Ele vai explorar muito isso na televisão, bastante, o foco na disputa de feitos de cada governo, vai comparar o governo dele ao governo Bolsonaro, vai pedir para você lembrar quanto você comia com R$100 e quanto você come hoje, como estava a sua geladeira no governo dele, como ela está hoje, se você teve cisterna implementada, entregue e hoje você tem. É isso que Lula vai fazer de uma maneira muito clara, falando muito com o povo. Também no rádio e na televisão, Luiz Inácio Lula da Silva explora, ainda dentro dessa coisa da economia, a alta do preço dos alimentos, a erosão do poder de compra e o avanço da fome. Esse número, 33 milhões de brasileiros passando fome, que foi a manchete, destaque, né? Não só na imprensa, no Brasil e no mundo. Esse número também vai ser muito citado por Lula, que tem ali a coisa de ter ajudado a tirar o Brasil do mapa da fome, mapa para o qual o Brasil voltou. E aí você fala, Daniela, e a pancadaria vai ficar por conta do quê? Lula vai tentar falar de Bolsonaro como alguém insensível. Insensível, que não se importa de verdade com o povo, que não tem compromisso real com o povo, que olha para o povo na hora da eleição, diferentemente dele. Vai lembrar, por exemplo, essa peça, a gente falou muito dela aqui no 360 e agora ela já está nas ruas, de como foi o comportamento do presidente na pandemia. A coletânea de frases, né, de Bolsonaro, eu não sou coveiro, vai lá, não sei o quê, imitando gente com falta de ar. Tudo isso foi colocado numa peça do PT no qual um respirador mecânico, né, vai parando de funcionar e aí dá aquele barulhinho de morte que a gente conhece dos filmes e das novelas. Isso aqui, então, vai compor esse cenário, né? Bolsonaro como alguém insensível, que não tem compaixão, que não tem preocupação real com o próximo. E aí Lula vai tentar se apresentar como algo que está na ponta oposta, né? Alguém que é 100% ali, coração, palavra, unidade, a chave nesses programas, porque ela traz aí a coisa do voto útil. Vamos dar uma olhada no candidato Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, que busca a reeleição. Bolsonaro vai fugir do tema economia na propaganda de rádio e televisão, Daniela? Não, nunca, jamais. Me disse um aliado assim, ó, colado com o presidente. O presidente vai defender as reformas, vai dizer que foi porque fez reforma que o Brasil conseguiu conter a crise da pandemia e conter a crise da guerra. Por quê? Porque tinha as reformas para fazer estofo. Bolsonaro vai pregar ali uma comparação do que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo com outros países do mundo. Vai dizer, olha para a Argentina, olha para a Colômbia, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde teve pico da inflação de gasolina. Aqui a gente conseguiu segurar, estou até baixando o preço do combustível. Qual é o ponto fraco da narrativa e que vai ser explorado por Luiz Inácio Lula da Silva? Alimentos. Aí a inflação de alimentos, ela segue, ó, galopeira. Daquele jeito mesmo, Chitãozinho, Chororó, Chitãozinho lá no alto, estourando o vocal. Foco em valores religiosos, em valores, na verdade. São valores e também na religião. Família, fé, tudo isso Bolsonaro vai explorar, que é um homem que tem ali a pátria, né? Essa coisa do patriotismo, essa ideia do mito, ela não vai ser abandonada, né? Ela vai ser colocada como algo que é próprio do presidente. E aí e a briga, né, com o outro, né, o que Bolsonaro chama de descondenado em suas redes sociais. Bolsonaro vai atacar Lula. A campanha dele não vai ser uma campanha só de defesa do seu legado, vai ser uma campanha de defesa e
ataque do outro lado. Então vai dar uma no cravo, a outra na ferradura. Como? Ele explora escândalos de corrupção e também personagens desses casos de corrupção lendários. Então se prepare para ver a cara do Zé Dirceu, a cara do Palocci, tudo isso em tons de vermelho e preto, uma coisa bem pesada na campanha, na rede social. Para quê? Para dizer que o entorno, né? O entorno de Luiz Inácio Lula da Silva, esse entorno volta com ele. E isso tem uma explicação. Eu vou voltando aqui para o meu cantinho, gente. Valeu, querido. Olha aí, bonito, hein? Uma passagem boa que a gente fez aqui. Vou voltando aqui para o meu cantinho, porque qual é a explicação técnica? Abre aspas, me disse um publicitário que está fazendo quali também para candidatos à presidência da República. O povo perdoou o Lula, quer o Lula, mas não quer o PT. Isso significa o quê? Os mais pobres, os que estão segurando Luiz Inácio Lula da Silva, perdoaram a pessoa física, a pessoa jurídica, Partido dos Trabalhadores, essa tem arestas a serem exploradas. Nath, a gente traz as outras artes ou a gente já faz uma análise de Lula e Bolsonaro aqui? Maravilha, gente. Então vem para cá, meu time todo, o baile todo, trazendo para vocês aqui. Maravilha, hein, Yuri? Olha aí esse nosso novo ângulo. Bacana, eu vou aproveitar que a gente está inovando aqui e vou começar com você. Ô, Yuri, tudo indica que a campanha do presidente Jair Bolsonaro vem nessa coisa assim, muito vermelho, muito preto, aquela coisa, né, usando fotografias, tratando essas pessoas como mal encarnado praticamente, né, que é o caso de Dirceu, que é o caso de Palocci, dessas figuras célebres aí em escândalos da era PT. A minha grande pergunta é, pelo que você tem ouvido, o impacto disso hoje é tão forte quanto foi em 2018? Essa é uma das grandes questões, talvez como 2018 não, porque a figura de Lula é mais forte do que o próprio PT. Em 2018 foi uma eleição que o PT saiu muito machucado, já vinha de problemas em 2016, quando a Lava Jato estava ali na sua franca ascensão, culminou em 2018 com a derrota para o presidente Jair Bolsonaro, eleito naquela eleição, e se manteve em 2020. A grande questão, olhando esse retrospecto, poderia-se pensar que, enquanto o partido, o PT ainda tem dificuldades de se recuperar, mas o ex-presidente Lula, a sua figura pessoal, ainda é muito forte e, por isso, ele tem liderado as pesquisas de opinião, de intenção de voto. Daí, essa necessidade da campanha de Bolsonaro de atrelar Lula ao que, segundo coloca-se aí na campanha, nesse discurso, ao que há de pior no PT, que são esses casos de corrupção. As pessoas do PT que foram alvos de processo, que foram réus, que foram condenadas, vale lembrar, José Dirceu, por exemplo, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no escândalo do Mensalão 10 anos atrás, em 2012, entre outras figuras que faziam parte não só do PT, mas aí é importante lembrar, também figuras que fazem parte do PL, do presidente Jair Bolsonaro, a começar pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e integrantes também do PP, que faziam parte das pessoas naquela ação penal. Dito tudo, de qualquer forma, é toda essa estratégia de aumentar a rejeição de Lula usando a rejeição ao PT. O PT é o partido com mais apoio e com maior rejeição disparado, sem nenhuma mínima comparação com nenhuma outra sigla recente do país, nem o PSDB, que tanto tempo antagonizou, polarizou as disputas presidenciais, conseguiu ter o mesmo apelo e a mesma rejeição que o PT. Toda essa estratégia está desenhada e muito desse discurso do bem contra o mal que o presidente Jair Bolsonaro tem externado, que os seus principais aliados têm colocado no discurso, e agora é transformar essa retórica em peça de campanha publicitária, e é isso que a gente vai ver a partir desse fim de semana. Ô, Renata, para você eu trago aí a grande questão do foco da economia, né? Você também falando com pessoas esse resumo que a gente trouxe aqui, gente, na verdade, a gente foi meio que condensando muito, porque tem muito mais bastidor e detalhe aqui todos os dias no 360, então não só nos veja, nos ouça também, mas a grande questão aí da economia, a joia da coroa para o governo é a geração de emprego, Renata. Qual a solidez desse dado, quanto ele é importante, desemprego abaixo aí dos 2 dígitos, foi o que foi registrado. Traz para a gente um pouco do que devemos esperar sobre isso. É um dado importante, claro. É um dado, inclusive, que
quando a gente chega na véspera da eleição, os governos que estão sendo cobrados pelo que eles fizeram, eles são muito cobrados pela qualidade da taxa de desemprego ou do próprio mercado de trabalho, né? Porque quando a gente fala, gente, de taxa de desemprego e criação de empregos formais são coisas diferentes, mas que elas muitas vezes se comunicam. O governo não surpreende que ele queira usar isso na campanha eleitoral, porque nos últimos meses a gente viu ali, aliás, desde o ano passado, né, a gente viu como uma área em que o governo pegava para poder dizer, olha, está dando resultado a política que eu estou fazendo. Há uma queda consistente, sim, da taxa de desemprego. Isso significa que está tudo ótimo? Nossa, meu Deus, um super trunfo? Não, existem reparos a serem feitos e sinais amarelos que estão dentro desse número. Por exemplo, o fato de que a renda média está caindo. Essa é uma situação. Agora, é o caso de se tirar o mérito de que há um aquecimento do mercado de trabalho? Tampouco. O fato das pessoas estarem procurando emprego, estarem conseguindo vagas, é ótimo. E por que para o governo isso passou a ser, além do fato de que você tem um número bom para mostrar, né? Então, você não tem um número bom na inflação para mostrar, há uma aposta de que até o final do ano essa inflação vá caindo e aí, diante disso, sim, lá na frente você tem um número não tão ruim, mas você não tem uma inflação maravilhosa para mostrar. Você tem uns juros muito altos, você tem uma economia que está reagindo, mas que as revisões para crescimento do PIB batem ali em 2%. Isso também não é um número fantástico. Então, quando a gente vê a taxa de desemprego caindo abaixo de 2 dígitos, o governo se apega. Mas, além disso, tem o fato de que houve uma aposta ainda da pandemia por colocar medidas na rua pela equipe econômica que endereçassem isso, que tentassem frear o movimento por demissões. Lembra, a gente teve toda aquela medida de que haveria ali regras mais flexíveis em relação às empresas e os seus empregados, o governo colocou dinheiro também para tentar segurar esses empregos formais. Então, há uma comemoração de que uma atenção que foi dada ao mercado de trabalho está se revertendo em bons números. Gente, o Leandro Rezende produziu para vocês aí também uma arte mostrando quais são as estratégias para a campanha de Ciro Gomes aí, que vai chegar na televisão, tendo na exposição da TV, Leandro, assim, praticamente o último dos recursos para tentar sair dessa trajetória descendente na qual ele se instalou desde que a polarização entre Lula e Bolsonaro se mostrou ali praticamente incontornável, né? Então, Ciro apostando tudo na TV e com João Santana tiracolo. Com você, meu parceiro, apresenta o material que você trouxe aí para nós. A gente tem uma arte aí também para falar um pouco sobre a campanha do Ciro na TV, Dani. Vou até trazer uma avaliação que me foi feita enquanto eu fazia essa apuração de que a campanha na TV ela é decisiva para o Ciro não só para 2022, mas para o futuro político dele, porque se ele sai da urna no dia 2 de outubro menor do que saiu em 2018, de fato, a coisa se complica, sobretudo para o PDT, que apostou muito alto nessa candidatura. Economia, né? O que o Ciro vai apresentar? Primeiro, há uma ênfase na campanha do Ciro e tentar colocar ele como o único candidato que tem um projeto de país. O Ciro repete isso muito, a campanha vocaliza muito essa ideia e isso vai ser martelado nos segundos ali que o PDT tem para a campanha. E aí o que vai ser focado, né? Apresentar a proposta da renda básica de R$1.000, que o Ciro quer fazer isso, taxando grandes fortunas, tem, enfim, diversos especialistas que estão apontando essa medida como complexa e também o financiamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. O Ciro, de novo, em 2018, usou esse mote, quer trazer, repaginando ele em 2022, mas tentar falar para o público, né, para o eleitor que está endividado. E os levantamentos têm mostrado que tem muita gente endividada no Brasil. No rádio e na TV, há uma ideia também de que é preciso reapresentar Ciro Gomes. Numa eleição que tem dois candidatos polarizando, que são muito conhecidos, um porque foi presidente do país 2 vezes e tem 40 anos de trajetória política intensa. E o outro porque está presidente da República, né? O presidente Jair Bolsonaro. Mobilizam massas, tanto Lula como Bolsonaro. O Ciro também é um nome conhecido, há esse entendimento dentro do PDT, mas que é preciso reapresentar o Ciro com uma nova roupagem. É a 4ª vez que ele concorre à presidência da República, mas a ideia é de apresentar o antigo Ciro com uma outra roupa agora na propaganda da televisão e do rádio também. E, Dani e colegas, tem também a ideia
ideia de apresentar o Ciro como um voto alternativo àqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Existe um investimento da campanha do Ciro de dizer que tem muita gente indo para a urna votar meio triste, pensando no seguinte: olha, eu não quero o Bolsonaro, só o Lula pode tirá-lo, então vou votar no Lula. Eu não quero o Lula, só o Bolsonaro pode impedir que ele retorne ao poder, então vou votar no Bolsonaro. A campanha do Ciro quer tentar tocar o coração desse eleitor, que existe. As pesquisas de intenção de voto mostram que esse é um eleitor que existe, mas se isso vai ser suficiente para que o Ciro os convença a cravar ali, votar no PDT nessa campanha, essa é uma tarefa. Mas, de fato, existe duas preocupações que me parecem centrais das pessoas ali que eu ouvi do PDT, Dani. A primeira é tentar colar no Ciro a imagem de o único que tem um projeto para o país. E segundo, essa entrada dele na TV, a participação nos debates, é a última tentativa do Ciro para tentar não sair de 2022 menor do que saiu em 2018. Só para terminar com a agenda, semana que vem o Ciro continua focado em Sudeste e Sul. Foi bom, porque eu tenho apuração também que eu tinha esquecido. Ótimo, vou avisar aqui. Vai, querido. Não, rápido, né? O Ciro, semana que vem, voltado para as regiões Sudeste e Sul, foco em São Paulo também, retorno à região Nordeste, ida também à região Norte, prevista para a primeira semana de setembro. Dani. Boa, gente.